E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o reino Monera. Nós sabemos que o reino Monera é formado pelos membros procariontes, né? Ou como queira, os procariotos. É um termo já em desuso, mas se aparecer no vestibular não está errado, tá? Apenas não é muito comum. Bom, e nós sabemos também que esses membros não apresentam um núcleo organizado. A rigor, nós dizemos que não apresentam um núcleo. Na verdade, eles não apresentam um núcleo organizado, né? Já que o seu núcleo não é revestido pela membrana que nós convencionamos chamar de carioteca. Eles não apresentam carioteca. Por conseguinte, o seu material genético vai estar espalhado pelo citoplasma, tá? Bom, e aí, quais são os representantes? Nós vamos ter as bactérias e as cianobactérias. As cianobactérias do passado eram chamadas de cianofícias, algas azuis, só que já é um termo já que está em desuso. O que nós temos que saber são os domínios, porque o Amabis fala, a Sônia Lopes fala dos domínios. Então nós temos o domínio eucária, tá? Então lembra de eu, o que é eu? Eu é verdadeiro, né? Então eucária, cária, não é cárie dos dentes, é cária. Então eucária. Então nós temos o domínio eucária, nós temos o domínio arcae, de arcaico, lembra arcaico? Então arcae, tá? E nós temos o domínio bactéria, propriamente, tá? Então esses três domínios tem que estar na ponta da língua, tá? Então, ó, nós temos esses três domínios. Tá? Eucária, arcae e bactéria. O domínio cária, certo? Mais o domínio arcae, mais o domínio bactéria são os domínios que nós temos dentro do reino Monera. Então, mais uma vez, quais são os três domínios? Porque o Amabis fala, a Sônia Lopes fala. Domínio eucária, domínio arcae, de arcaico, né, velho, tá? E o domínio bactéria. Quais são os membros que fazem parte do domínio? O termo é domínio. Do domínio eucária. Bom, nós vamos ter protoctistas, né? Nós vamos ter fungos também. E claro, nós vamos ter plantas e animais. Eu poderia falar no lugar de plantas, metafita, né, que é outro nome para planta, e animais, metazoa. Só que o meu objetivo não é complicar, é facilitar, tá? Então, plantas, animais, protoctistas, a gente fala mais protistas, o termo correto hoje é protoctistas. Então, protoctistas, fungos, plantas, animais, fazem parte do domínio eucária, certo? Bom, depois nós temos o domínio arcae. O próprio nome já diz que nós estamos nos referindo, às arqueobactérias. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em um momento da vida de vocês sobre as arqueobactérias. O que são as arqueobactérias propriamente? As arqueobactérias são bactérias que vivem em condições extremas. Por exemplo, elas vivem em geleiras, onde o ambiente é muito gelado, temperatura muito baixa, e vulcões, ao contrário, onde os ambientes estão extremamente com temperaturas altas, ou seja, elas vivem em condições inóspitas, onde, por exemplo, um ser humano não conseguiria viver, certo? Ali vivem as arqueobactérias, tanto em lugares com temperatura baixa, quanto em lugares com temperatura alta, isto é, tanto em geleiras quanto em vulcões. Outra, em gases tóxicos, onde existem gases tóxicos, essas bactérias também conseguem viver. Então elas vivem em condições extremas, tanto que alguns livros trazem o termo bactérias termófilas, por viver nessas condições aí, tá? Outra coisa, elas apresentam parede celular? Sim. Como que chama a parede celular das bactérias em geral? Não especificamente das arqueobactérias, mas de todas as bactérias em geral. Como que chama? Membrana esquelética. Eu aprendi esse termo fazendo exercício. Por isso que exercício é muito bom. Porque você lembra, você traz para a aula coisas que o vestibular está cobrando. Então
Então, membrana esquelética é a parede celular de bactérias. Não importa se são arqueobactérias ou se são as bactérias propriamente, tá? Então, falou parede celular, falou em membrana esquelética, tá? Bom, e essa parede celular, no caso das arqueobactérias, elas não apresentam o quê? Não apresentam peptídeo glicano. Então elas falam, eu não apresento, Então as arqueobactérias, entenderam o meu macete? Coitadinho, eu não apresento, né? Então as arqueobactérias não apresentam peptídeo glicano. Então se apresentar uma alternativa falando, né? As arqueobactérias apresentam peptídeo glicano, você não vai assinalar essa alternativa porque está errado. As arqueobactérias não apresentam peptídeo glicano. Tá? Bom, aí é isso. Aí tem as bactérias que apresentam também parede celular, cujo nome é membrana esquelética, tá? Só que as bactérias têm peptídeo glicano. Então quem não tem? As arqueo. Quem tem? As bactérias, tá? Bom, aí eu vou abaixar aqui o computador para vocês visualizarem o desenho. Dá para enxergar? O que é que abaixa mais? Baixa mais, né? Agora dá para enxergar? Dá, né? Ó, acompanha aqui comigo, pessoal. Pegar até a régua para facilitar o entendimento. Ó, não sei se dá para enxergar direitinho, mas vocês estão vendo que eu tenho uns pelinhos aqui, né? Ó, eu peguei aqui esses pelinhos aqui. Esses pelinhos são chamados de fímbrias. Mas para que servem essas fímbrias? Essas fímbrias, tá? Elas atuam como pontes citoplasmáticas, tá? Elas funcionam como pontes citoplasmáticas. O próprio nome fala pontes, que vai ligar citoplasmáticas citoplasmas. Então, o citoplasma de uma bactéria com o citoplasma de outra bactéria. Para isso servem as fímbrias, tá? Ó, esses são os pelinhos que nós temos daqui. Aí, o primeiro envoltório aqui é chamado de cápsula. Então, o primeiro envoltório é a cápsula. O envoltório intermediário, tá, é a parede celular. Ela tá lá no meio. Então, a parede celular é o envoltório intermediário. O envoltório mais externo é a cápsula. O envoltório intermediário é a parede celular, tá? E aí, o envoltório mais interno é a membrana plasmática. Bom, vocês estão vendo essas regiões aqui, toda que eu desenhei, né, sei lá, em zigue-zague, é o nosso citoplasma. Elas têm citoplasma, né? Eu esqueci de desenhar os ribossomos, que são, né, que é a única organela, né, o ribossomo é a única organela que as bactérias apresentam, que são os pontinhos aqui, tá? Que vão atuar na síntese proteica. Enfim, aí vocês percebem que eu desenho uma dobra aqui, ó, vem pra cá, pra cá, pra cá. Essa dobra é o mesossomo, que atua na respiração e também auxilia na divisão, tá? Bom, eu esqueci também de desenhar o plasmídio, eu tô esquecendo de tudo, eu já tô ficando velho, né? Mas enfim, tem o ribossomo, que são os ribossomos, que são a organela responsável pela síntese proteica, se vocês quiserem colocar aí ribossomos. Também esqueci de falar do plasmídio, que é o DNA, né, que a bactéria tem, tá? Bom, aqui é o nucleóide, ó, que eu fiz de verde para diferenciar, é o nucleóide. Aí aqui, esse negócio aqui é o flagelo, tá? Bom, esse flagelo é bem, bate bastante. Tem uma rotação, acho que é de 15.000 RPM, se eu não me engano. O Amabis fala disso aí, tá? Bom, aí voltando para nossa aula, aqui em cima, ver se vocês enxergam. Acho que tem a subir mais um pouco, isso, tá? Aí nós vamos falar da nutrição. Quanto à nutrição, as bactérias podem ser autotróficas, isto é, produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou então da quimiossíntese. Só que existem as bactérias quimiolitotróficas, lito lembra pedra, que são as bactérias que nós estudamos lá na origem da vida, que produziu matéria orgânica a partir de materiais inorgânicos, tá? Bom, aí nós temos a reprodução é muito importante, sempre cai vestibular, tá? Tem a divisão binária. A divisão binária é uma reprodução assexuada, tá? Já a conjugação lembra cônjuge, né? Lembra par, então lembra a reprodução sexuada, tá? Então envolve troca, mistura de material genético, isso é a conjugação. Aí aqui, ó, estão vendo duas bolinhas aqui trocando material genético? Tá, então isso é a conjugação. Aí nós temos ainda a transformação.
a transformação ela incorpora fragmentos. Então tem um fragmento dando mole ali, a bactéria vai lá e incorpora aquele fragmento. Isso é o quê? Isso é transformação. Eu incorporei o seu fragmento e a partir do momento em que eu incorporei o seu fragmento, eu mudei o meu material genético. É claro, por exemplo, você incorpora um fragmento ali, um DNA, você vai mudar automaticamente o seu material genético. Então a transformação, além de envolver a incorporação de fragmentos, envolve também a mudança de material genético, tá? Bom, a transdução, a bactéria é atacada, a bactéria fala socorro, né? Transdução, não tem nada a ver. Eu sei, mas é só para tentar, né, associar as coisas, né? Então a transdução, a bactéria literalmente é atacada, né, por um vírus, né? Aí ela vai também mudar o material genético. Então perceba, tanto a transformação quanto a transdução envolve a mudança do material genético. Só que a diferença da transformação para a transdução é que na transformação a bactéria literalmente incorpora fragmentos, ao passo que na transdução a bactéria é literalmente atacada por um vírus, tá? Bom, aí nós temos a importância das bactérias. Abaixar, né? As bactérias têm várias importâncias, né? Elas são parasitas, né? Causam doenças, importância ecológica, na decomposição, né? Na engenharia genética, né? Na produção de medicamentos, e aí, né? Na indústria, na produção de laticínios, queijo, coalhada e iogurte, tá? Muito obrigado!